primeiro ano de história, bom dia. Então, o primeiro capítulo aí da apostila é bem pequenininho, sobre Roma, tá bom? Então, o primeiro e o segundo capítulo da segunda apostila é sobre o Império Romano, tá? Sobre o Roma e depois o Império Romano, o legado, o que ele deixou pra gente, quais as principais características. O Império Romano foi o primeiro grande império, vasto império da história. Ele alcançou Europa, Ásia e África, ele dominou toda a região do mundo conhecido. Quais as características do Império Romano? O Império Romano, obviamente, surge em Roma, claro. Roma é onde? Na Itália. Então, na Península Itálica, alguns povos começam a se aglomerar, começam a se juntar e formar a origem romana, tá bom? Eles se organizavam em cidades-estados, tá? Depois que vai se transformar em um império administrado com a central única. No início, eram várias cidades independentes com o seu próprio exército, as suas próprias leis, e com o tempo começou a se juntar para se transformar em uma sociedade. E depois disso, ao longo dos séculos, foi se desenvolvendo o militarismo e o expansionismo até se transformar no Império Romano, tá? O Império Romano ele tem 3 tipos de governo, né, ao longo da história. Então ele começa com uma monarquia, ou seja, o rei, representante de Deus, e comanda a sociedade. Depois você tem uma república, que é quando esse representante ele é eleito pela sociedade, né, pelos aqueles que eram considerados na época aptos a votar. E depois você vai ter um império, que aí sim você tem um imperador sanguinário, único, ditatorial. Qual a diferença do imperador para o rei? O rei ele tem uma descendência em relação a Deus, né? Ao Deus do período. O imperador não, é mais o militarismo, o expansionismo. Ele é temido, mas ele não é considerado um Deus, tá bom? A classe social do início de Roma era baseada como? Patrícios eram os donos das terras, então os que tinham poder na época. Clientes, as pessoas que dependiam dos patrícios. Os plebeus é o povão, nós, o povão que sobrevivia, normal, e os escravos lá embaixo, tá bom? As principais características desse início monárquico de Roma. Então você tem várias leis, o surgimento de vários códigos de leis para organizar a sociedade, reforma agrária, porque conforme se a principal riqueza é a terra e cada vez mais você tem uma população crescendo, vai ser necessário o início de algumas reformas agrárias, tá bom? Guerras púnicas, que é quando Roma, em busca da hegemonia do mar Mediterrâneo, entra em guerra contra Cartago, que é o seu primeiro grande inimigo, e vence as guerras púnicas. A revolta de Espartaco, todos esses tópicos estão na ordem na apostila, tá bom? Revolta de Espartaco é a revolta dos escravos, a primeira grande revolta que os escravos organizaram em Roma, tá bom? E o triunvirato, que é essa forma de poder onde 3 generais começaram a organizar Roma. Roma começou a ficar tão grande que era necessário 3 generais militares organizarem. Então foi o Júlio César, o Pompeu e o Crasso, tá? Então é o início da organização do Império Romano. O Império Romano a gente vai falar na próxima videoaula do segundo capítulo. Então a gente para em triunvirato. Então quando se torna império, começa a ser administrado por 3 pessoas, tá bom? Tchau!